Chegamos, começando mais um Pitaco Delivery, rapaziada. Pitaco Delivery, episódio número 4, isso mesmo. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando o nosso programa. E eu quero deixar bem claro que hoje, galera, hoje é um episódio muito especial. A gente vai ter uma convidada, assim, o primeiro programa com uma convidada. Mas, por enquanto a gente não apresenta ela, vamos começar com a turma de sempre. Primeiramente, vamos falar com o nosso camisa 10. Se apresenta aí pra galera, Leco. Salve, galera, tamo junto. Hoje vai ser da hora demais esse programa, hein? Tem muita coisa preparada. Também aqui com a gente, o lendário Marcos Vinícius, vulgo Marquito da ZS. Oi, rapaziada, tamo junto, bora pra mais um episódio. Lembrando que a gente conta, infelizmente, mais uma vez com o desfalque do Fernando, que ele acabou indo viajar, então a gente não conseguiu bater o horário com ele. Então, infelizmente, essa semana ele desfalca o nosso time mais uma vez. Mas semana que vem, espero, se Deus quiser, volte tudo normal. Sim. E agora, vamos para a mais importante do programa de hoje, é claro. Antes de apresentar o tema, eu quero falar com ela, Mariane Almeida. Eu ia apresentar ela, mas ninguém melhor para apresentar ela que ela mesma. Fala aí, Mari, quem que é você? Explica pra galera aí. Oi, galera, tudo bom? Bom, eu sou a Mariane, né? Eu sou estudante do último ano de psicologia e eu queria muito agradecer o convite dos meninos para eu estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, né, para vocês. E é isso. A gente que agradece, Mari, que isso. Então, o tema de hoje, rapaziada, a gente vai focar na polêmica que está sendo a cultura do cancelamento. E como a Mari, a gente trouxe ela, que ela está acabando agora, ela vai se formar logo logo em psicologia, a gente quer abordar como essa cultura do cancelamento pode entrar, assim, afetar as pessoas com uma mente mais instável, vamos dizer assim. Então eu já começo perguntando pro Leco. O que você acha disso tudo? Cara, primeiramente falar que pra mim, eu acredito que hajam alguns tipos de cancelamento, né? A gente tem os cancelamentos políticos, tem cancelamento de artista porque falou alguma besteira, tal. Só que tem coisas que são realmente muito complicadas, que mexem com pessoas que já têm problemas psicológicos, né? A gente teve o caso, acho que foi na semana passada, né? Semana passada, a gente teve o streamer de World of Warcraft, o Byron Bernstein, que é chamado de Wreckful. Ele morreu aos 31 anos ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio e muita gente ligou isso ao fato dele ter postado um tweet pedindo a namorada dele em casamento. Nesse mesmo tweet tiveram pessoas que esculacharam ele, falaram que aquilo era uma vergonha, que ele estava passando vergonha na internet, e algumas horas depois ele foi encontrado morto, entendeu? Então a gente começa a ver que isso não é bom para nossa sociedade, entendeu? Mas o que você acha desse caso em específico e também englobando isso para a cultura do cancelamento em geral, que hoje está sendo um negócio muito falado, né? Bem polêmico. Então, esse caso em específico, a gente tinha um cara que já tinha alguns problemas psicológicos anteriormente, ele tinha depressão, ele também ansiedade, né? Só que assim, a gente nunca sabe quando uma pessoa desenvolve isso, né? Tipo, nem todo mundo vai num psicólogo pra saber se tá bem mentalmente, etc. Então, uma pessoa X que você cancela por uma besteirinha que ela falou, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aquele moleque que faz TikTok lá, o Mario alguma coisa. Ismário. Isso. Esse moleque aí, ele faz o TikTok lá, mano, quantas pessoas vão lá e falam um monte dele, tá ligado? Se ele não tivesse uma cabeça boa, imagina como ele estaria. Entendeu? Cancelam ele por nada, né? Exatamente. Entendi. Então, mas esse moleque, inclusive, mano, eu não tenho TikTok, então eu não posso afirmar com 100% de certeza. Mas me falaram que o objetivo dele fazer esses vídeos são justamente para essas pessoas, para essas meninas que
tem autoestima baixa, Isso. que aí pra elas, tipo, se sentirem melhor, entendeu? Entendeu? Tipo, eu mesmo fui um dos caras escroto que às vezes, tipo, pegava, tirava um sarro, entendeu? Eu mesmo fui um desses caras, mas depois eu botei a mão na minha consciência e falei, cara, ele tá fazendo isso por um bem que ele acha maior, tá ligado? Ele tá fazendo isso acreditando que ele vai melhorar a vida de alguém. E ele falou que já deu certo, então, quem Uhum. sou eu pra julgar as atitudes dele, mano? Ele faz o que ele quiser. Sim, mano, eu acho que o problema não é nem zoar, porque, mano, zoar, dar risada, normal, a Eu gente acho faz que isso ele com qualquer também coisa na zoa, tá internet. ligado? Sim, sim. O problema é que tem gente que vai xingar, hatear pesado, cara, entendeu? E sem necessidade alguma. Sim. Que acha que ele faz isso pra querer se achar, pra querer pegar a mina e essas coisas, entendeu? É. Mas e aí, Mari, você que entende aí do assunto, o que você acha? Então, é um tema pesado, né? Infelizmente é uma realidade, né? Uhum. E eu acho que a grande questão, e que as pessoas elas não se preocupam muito com isso, é que elas acham que a internet é uma terra sem lei, né? E que na internet tudo pode, né? Uhum. Que, que a gente tá protegido, entre aspas, por essa tela, e quem tá atrás dessa tela pode sair falando tudo o que quiser, achando que não vai ter consequência nenhuma, né? E acho que a grande questão também é a gente entender que a gente não precisa gostar de tudo. Por exemplo, esse menino do TikTok, né, o Mário. Uhum. Eu conheço alguns vídeos dele e eu acho muito bacana, né, a iniciativa dele de fazer isso para meninas que têm autoestima baixa e etc. Mas eu não preciso gostar, né? Você não precisa gostar. Acontece com música, com, sei lá, com pessoas na internet, esse caso do streamer. A gente não precisa gostar das coisas, né? Por isso que tem uma vasta, quantidade de conteúdo na internet para agradar cada público, né? Uhum. Só que tem uma diferença muito grande entre a gente não gostar e ficar na nossa, né? Beleza, não gosto e eu não gostar e eu querer ofender, eu querer diminuir aquilo, porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Então a gente não tem consciência da dimensão do quanto a nossa palavra pode atingir outra pessoa, né? E Uhum. essa pessoa não necessariamente precisa ser instável, né? Digamos assim, não precisa já ter alguma coisa, já ter um tipo de ansiedade, porque tudo isso pode servir como hoje é chamado de gatilho, né? Os famosos gatilhos, assim, que um tempo atrás também entrou até como se fosse uma moda, assim, né? Ai, tudo é gatilho, tudo é gatilho. Eu acho que entra um pouco também nessa questão da cultura do cancelamento, porque, beleza, tudo é gatilho, tudo pode ser gatilho, mas, né, vamos tomar cuidado com isso, porque realmente tudo pode ser gatilho, tudo pode afetar o outro de alguma forma. Sim. Então, mas, ô Mari, deixa eu te perguntar um negócio. Pergunte. Você acha que. Porque pelo que você falou, a opinião que eu tenho é que a cultura do cancelamento, ela meio que sempre existiu e agora basicamente só meio que deram um nome pra ela. E só esse nome já meio que aumentou totalmente a proporção do negócio. Você concorda comigo ou tô falando besteira? Sim, 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 faz sentido. E você, Marquito, o que você acha? Você que tá mais quietinho aí. Eu tava prestando atenção e pensando numas coisas. É, Vou logo deixar claro aqui que eu sou muito fã desse menino que faz o TikTok. Eu acho ele Eu genial. também sou fã demais, mano. Desde o primeiro vídeo lá do Letícia, eu achei muito bom, eu achei foda. Se um dia ele escutar esse podcast aqui, menino, você é muito bom, nunca vai com isso, você é foda. Não, Queremos mano, E você só, aqui. eu ouço bastante pra dar umas risadas também, tá ligado? Porque o mano, cara é eu muito acho engraçado, eu dou muito muita risada. foda, mano. Eu acho genial a forma como é, ele vai e fala, aí ele dá um tempo como se a pessoa estivesse respondendo, porque vai que alguém realmente responde, tá ligado? Então, mano, eu acho foda. Mas voltando para essa questão do cancelamento, eu acho também, Guzão, que é isso, e a Mari afirmou, né, que já é uma coisa que existia antes, agora a gente deu nome, enfim, né, a gente já tem exemplos de pessoas que são canceladas, de pessoas que cancelam. Então, Uhum. assim, eu acho que
na cabeça das pessoas que cancelam, elas estão fazendo uma coisa boa, né? Porque ela vê uma pessoa que falou alguma merda, fala, não, vamos cancelá-la porque ela falou merda e eu tô certo e o que ela disse tá errado, então vamos cancelar, porque se a gente cancelar o que ela falou, ficou anulado. Eu discordo, porque lembro que na época do Big Brother, acho que foi na época do Big Brother, começou muito esse negócio de cancelamento, de da sensata, Era um enfim, cancelamento né? por dia do Big Brother. Exatamente. E aí eu Já falei tinha assim, essa moda de cancelamento na Oh, época do Big Brother? eu acho que começou nessa época, Caralho, não sabia não. porque tinha, igual, alguém falava uma besteira lá dentro, né? Aí vai, vamos cancelar. E cancelando, eliminando, né? Uma coisa Uhum. ligada na outra. Então eu penso assim, mano, quantas vezes eu já não falei alguma merda, se outras pessoas vissem hoje, eu não seria cancelado. Então, que moral eu tenho para chegar em outra pessoa e falar, ó, tá cancelado porque o que você disse eu julgo errado. Então, a minha opinião disso, né, é as pessoas, como a Mari falou, elas se sentem seguras atrás da tela do computador ou do celular, para elas simplesmente cagarem a regra que ela acha que é certo e assim cancelar as outras. Então, eu acho que não faz o mínimo de sentido cancelar qualquer pessoa que seja. Bem, mas e você acha que tem algum balanço nisso? Porque, por exemplo, o que eu acho. Existem coisas que são inadmissíveis dentro da nossa sociedade. Por exemplo, racismo, machismo, homofobia e entre tals. Tirando essas coisas que você fere totalmente os direitos humanos, você não acha que o cancelamento é uma medida ignorante de protesto? Igual eu falei, né? Por exemplo, mano, o Bolsonaro, por mim, ele é a pessoa que devia ter sido cancelada desde que ele começou a existir, entendeu? Porque ele é um absurdo, ele devia ser a pessoa mais cancelada do mundo. Mas, por exemplo, se eu vou e faço algum comentário desse lá, beleza, eu não tô num direito menor do que o do Bolsonaro de, tipo, ser cancelado. Só que, muitas vezes as pessoas que cancelam, elas só pensam no cancelamento. Pensam na evolução da pessoa. A Mari pode até falar melhor sobre isso, se, enfim. Mas eu acho que quando as pessoas cancelam, elas simplesmente falam assim: eu vou fazer a minha parte aqui, falar o que ela tá errado, não vou falar como ela pode melhorar, o que ela errou, ela simplesmente fala assim: você está cancelada, ponto. Eu acho que, igual você falou, concordo com você, é uma medida injusta de protesto. Então, é exatamente isso. As pessoas, elas procuram muito assim, vou cancelar, mas eu vou cancelar a pessoa, né? Elas não falam assim, não, a atitude foi errada, vou cancelar. Vamos cancelar a atitude, vamos conversar sobre isso que você falou, ou sobre essa atitude que você teve, e vou te dar espaço para você entender o que você fez e te dar a oportunidade de você pensar sobre isso e te dar essa oportunidade de mudar, né, de amadurecer. Não, as pessoas já vão lá e cancelam a pessoa, né? Assim, é como se ela Mesmo. estivesse matando, né? No modo figurado de dizer, né? Tá lá matando a pessoa, pronto, aquela pessoa não existe mais. E aí você não dá oportunidade para aquela pessoa repensar sobre o que ela fez, sobre o que ela falou, você não dá oportunidade para aquela pessoa evoluir, né? E e como o Gustavo falou, lógico que tem coisas que são inadmissíveis, né? A gente não pode tolerar tudo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então a gente não pode tolerar racismo, a gente não pode tolerar machismo, a gente não pode tolerar homofobia, a gente não pode tolerar o fascismo. E como que a gente lida com isso, né? Como que a gente age com uma pessoa que está nitidamente enaltecendo tudo isso? Né? Acho que cabe, por exemplo, o exemplo que ele deu do Bolsonaro. Muita gente tem todos os motivos plausíveis do mundo para não concordar com as atitudes do Bolsonaro, para não concordar, né, com ele fala, né? com as ideologias dele, né, com o que ele fala. Mas isso de jeito nenhum me dá o direito de eu chegar, sei lá, nas redes sociais dele ou na frente dele e virar para ele, né, como a gente vê na internet, que acontece
todo dia e falar assim, você, sei lá, poderia se matar, porque você não ia fazer falta, sabe? Você Uhum. poderia morrer, tô nem aí pra você. Por que você não aproveita e não se mata? Porque a gente vê isso sempre. Semana passada mesmo eu vi uma postagem que tinham comentado, tinham feito, um cara tinha feito uma postagem e aí tinha vários comentários embaixo, tipo, mas por que você não se mata? Mas por que você não aproveita então e some? Então, assim, cabe no que eu falei no começo, né? A gente não precisa gostar de tudo, a gente não precisa concordar com tudo. Tem coisas que realmente a gente não pode tolerar, mas isso não dá o direito da gente usar disso para ferir a outra pessoa, né? Para diminuir a outra pessoa. Acho que o diálogo e o conhecimento, a informação e o respeito é a base assim principal para a gente conseguir mudar tudo isso. Você sabe o que o cancelamento me lembra? Eu aí vocês vão falar se eu tô falando muita besteira ou se tem alguma relação. Tipo, relação não, se bate as ideias. Me lembra muito o sistema carcerário. Por quê? Porque hoje no Brasil, Sim, por exemplo, hoje você prende uma pessoa e não tem um trabalho lá dentro, pelo menos um trabalho de qualidade, pra recolocar essa pessoa no mundo, né? Uhum. exatamente. E como você falou, o cancelamento vai pra pessoa, então a gente, tipo, se a pessoa ela foi racista de algum jeito. Só que assim, eu acho que tem atitudes que são racistas e uma pessoa racista. Às vezes, tipo, eu sou ignorante em tal coisa e vou acabar falando alguma merda. E aí o Marquito vai me repreender, ele vai falar, ó, não tá certo. E tipo, como eu já aprendi muito com o Marquito, por exemplo. E essas pessoas que estão sendo canceladas não estão tendo essa oportunidade de aprender. É só, eu vou falar um monte na sua orelha, vou fazer você sumir desse mundo, ninguém mais vai lembrar de você. Aí beleza, você vai excluir uma pessoa ao invés de ajudar essa pessoa a evoluir e se recolocar no mundo atual, no que é a sociedade de hoje, né? Uhum. Eu entendi o seu ponto, mas como você conseguiria fazer essa diferenciação entre uma pessoa racista e uma pessoa não racista que ocasionalmente teve uma atitude racista? Cara, uma pessoa racista constantemente tem atitudes, tá ligado? Eu não sei se dá pra explicar direito. Uma pessoa que constantemente comete racismo, tá ligado? Uma pessoa que realmente odeia um preto, é, odeia índio, tá ligado? Ou essas coisas. Outra Uhum. coisa é uma pessoa que, mano, solta alguma besteira ali, tá ligado? Fala, por exemplo, teve um caso de um jogador famoso no CS que tava na live e falou: olha o meu cabelo aqui, meu cabelo é bom, o seu é duro, tá ligado? Só que o moleque também, ele tipo, saiu, tá ligado? Uhum. E ele é ignorante. E depois tipo, ele se reconstruiu, né? Uhum. Se desconstruiu, desconstruiu. Leco, mas eu acho que esse ponto é um pouco complicado. Porque, assim, quando uma pessoa ela é racista, por exemplo, a gente, vou citar o Big Brother de novo. Foi, tipo, mano, foi uma pauta social do caralho essa edição. Teve muito assunto, gerou muita reflexão. Digamos assim, a nona edição a gente teve, mano, inúmeras falas machistas dos caras, inúmeras falas, tipo, racista, né, por parte das minas lá contra o Babu, enfim, né, o Prior falando merda, o Lucas lá falando merda, uma par de gente falando merda. Todo mundo falou merda nessa edição. Mas o que aconteceu? Vamos passar por um assunto que eu acho que para mim é mais claro, né? Porque é um bagulho que eu me enquadro mais. As falas das minas contra o Babu, né? Que ele era um homem monstro, que ele era um cara agressivo e tal, e zoava o cabelo dele, o pente garfo dele, e não se aproximavam dele por algum motivo, que elas diziam que não sabiam, mas eu, como um jovem negro, sei, e outras pessoas que têm o mínimo de conhecimento também sabem que, enfim, né, Uhum, era o famoso racismo velado, que sim. elas não assumiam, enfim, elas foram todas canceladas no Twitter, pelo menos em tese. O que aconteceu? Todas elas saíram da edição, ficaram bem sucedidas. A Ana virou eu não sei quantos seguidores. Então, assim, essa cultura do cancelamento, ela é tão ridícula, que ela chega ao ponto de ser ineficiente. Porque
digamos assim, a gente cancela uma pessoa, ela falou merda, vamos cancelar. Acaba virando Cancelou, mano, não, publicidade. exatamente, não muda nada na vida da pessoa. Então essa cultura ela é tão doentia que só funciona na cabeça de quem tá ali cancelando. E a pessoa é cancelada, só que, mano, ela só é cancelada o quê? No Twitter. Ela vai ficar o quê? Uns 2 dias sem ser citada nos negócios. Depois ela volta, mano. Quantas vezes a gente não viu isso? Ela vira trending Entendeu? topics e some depois. Então, exatamente. Então, é esse ponto. A gente pensa assim, igual esse mano que você falou aí, que ele soltou um bagulho lá. Se ele fosse cancelado, ele ia ficar tipo, me desculpa. Ele pediu desculpa, já tá normal de novo. Agora eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que ela não é tão famosa, digamos assim, um artista. Imagina a gente, Pitaco aqui, a gente tá começando agora nessa fita de podcast. Imagina se um dia a gente faz um episódio e a gente fala muita merda, fala uma merda, e cancelam a gente que é pequeno ainda. A gente vai ter credibilidade depois para se reerguer? Essa é a questão. Tem pessoas que elas vão ser canceladas e não vão afetar, e tem pessoas que elas vão ser canceladas, elas podem até se arrepender, mas esse cancelamento vai influenciar diretamente no desenvolvimento dela. É o que a Mari falou. Caramba, eu até esqueci no meu fio aqui, mas enfim, a gente vai, as pessoas que são menores ou que tipo não tem tanta influência, elas podem ser canceladas e elas nunca mais aparecerem no mapa de nada. E aí, entrando para um negócio que a Mari pode até explicar melhor, entrando, sei lá, imagina se eu e você, o Guzão, o Fernando, a gente tem um sonho de fazer um podcast. E por uma infelicidade a gente fala uma merda, é cancelado e nunca mais vire. Imagina só o choque pra gente, a gente entrando sei lá, numa depressão, tendo crise de ansiedade, enfim, E tendo outra, vários outros problemas. Mark, desculpa até interromper sua linha de raciocínio, Eu já mas terminei, já. vamos Sei supor que demais. se isso acontecesse, muito provavelmente a gente que seria cancelado, eles só iam ouvir aquele trecho que a gente supostamente falou bosta, tá ligado? Sim. E foda-se todos os outros episódios que a gente demonstrou a nossa opinião, independente sobre o que seja. A gente vai ser penalizado por um trecho que a gente às vezes falou merda inconscientemente, sem que ninguém tenha reparado ou que ninguém tenha botado a mão na consciência e pensado, puta, falei merda, tá ligado? Mas o que a Mari falou, achei muito legal porque ela me abriu meus olhos para um negócio. A gente não E eu tá acho que. repudiando. Desculpa, Mari, pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, que a gente não tá repudiando a atitude, a gente tá repudiando a pessoa. Eu não tinha parado para pensar nisso. Bem, quando você falou que eu fui abrir meus olhos quanto a isso. E, e tem muito essa questão também de tudo que vocês estavam falando agora, por exemplo, do racismo, né? Quando, como identificar se é uma pessoa que ela é racista, ou ela tá tendo uma atitude racista. Eu acho que, assim, não é o meu lugar de fala, né? Eu sou uma mulher branca, mas eu acho que é a gente entender que, por exemplo, a pessoa está aberta a entender o que está acontecendo, porque, usando o exemplo do racismo, né? O racismo ele é algo que está, infelizmente, estruturado na nossa sociedade, né? Uhum. Então é uma coisa assim, a pessoa ela está aberta, ela está disposta a entender que aquilo que ela falou é racista, é preconceituoso, a pessoa está disposta a entender quais são as raízes daquilo que ela falou e entender que aquilo é errado e precisa ser mudado. Acho que tem muito disso também, né? E aí entra o outro lado, que é a turma que cancela, né? Essa turma que cancela, ela tá disposta e será que ela tem toda essa energia, se ela usasse toda essa energia para cancelar, ao invés de usar essa energia para cancelar, ela usasse para tentar conscientizar as pessoas, né? Não seria algo muito melhor? Porque ao invés de eu sair cancelando as pessoas e, sei lá, causando, ou às vezes aumentando a credibilidade, digamos assim, de uma pessoa que falou algo muito ruim, ou então causando problemas psicológicos para essa pessoa, fazendo com que essa pessoa entre numa depressão, tenha crises de ansiedade, chegue até a se suicidar. Por que que eu não tento
conscientizar, né? Usar a minha rede social ao invés de cancelar as pessoas para ir lá e falar assim, isso que você falou, tipo, eu não concordo, sabe? Eu não achei legal. Tá a fim de discutir sobre isso? Porque eu estou a fim de te explicar o porquê que isso não foi legal, sabe? Assim, eu até esqueci direito o que eu ia falar. Continua aí, Guzão, que eu vou lembrar o que eu vou falar, eu vou voltar. Então, Mari, é meio que impossível a gente conseguir explicar isso em números. Mas vamos supor, o quanto você acha que um cancelamento, que a gente está falando aqui, entre aspas, desnecessário, pode culminar a afetar uma pessoa psicologicamente, levando ela enfim, no pior dos casos, suicídio, mas tem gente que se mutila e afins. Eu sei que é impossível você citar um número, tipo, isso aqui vai levar 70% de chance, enfim. Mas o quanto você acha que isso pode acarretar nessas consequências? Eu acho que mais do que falar o número, eu acho que falar assim, acarretam consequências, né? É um fato, assim, Uhum, acarretam consequências, independente da forma com que o cancelamento é feito, ele gera consequências, né? uhum, E eu acho que é importante a gente se atentar a isso também, porque, por exemplo, o extremo, né? Existe o extremo, que é a pessoa se suicidar, né? Acabar se suicidando, mas existe também os outros polos, né? As pessoas que não chegam a se suicidar, mas que ficam ali com traumas pro resto da vida, né? Que nem vocês estavam falando, tipo, uhum. vai que acontece, vocês falam alguma coisa e aí o pessoal cancela vocês e vocês não têm a oportunidade de continuar com o podcast, né? Sim. A gente tem que entender que é uma coisa assim, a gente está sempre evoluindo, né? A gente vê muito o pessoal cancelando posts, né, no Twitter, por exemplo, de famosos de anos atrás, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, a pessoa Uhum, cancelando hoje. E você fala, tipo, meu, a gente está constantemente em mudança. Pode ser que essa pessoa não tenha mais o mesmo pensamento que ela tinha há 5, 10 anos atrás, né? uhum, E o que que isso gera, né, para as pessoas? Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar nisso, tipo, o quanto que a minha fala, ela afeta a outra pessoa, né? Porque ela pode se suicidar, mas ela pode ficar com uma depressão, ela pode ficar com uma crise de ansiedade, ela pode nunca mais focar nos objetivos que ela tinha, nos sonhos que ela tinha. Imagina, né? Acontece isso, nossa, nunca mais vou gravar um podcast. E sei lá, às vezes é o sonho da pessoa. Então, acho que é muito isso de prestar atenção na forma com que a gente lida com as outras pessoas, né? E é um fato, assim, tipo, afeta todo mundo, independente se é uma pessoa que tem muitos seguidores, né? Que tem uma visibilidade maior, ou uma pessoa que tem uma visibilidade menor, mas afeta, porque a uhum, gente lida com algo que não é medido em dinheiro e em seguidores, que é o nosso psicológico, né? uhum, Só voltando àquilo que eu ia falar que eu acabei esquecendo, e- é referente àquele negócio que a Mari falou de com quantas pessoas estão dispostas a ajudar a pessoa que errou lá, que falou alguma besteira no Twitter, por exemplo. E eu acho o seguinte, acho que tem duas coisas que atrapalham muito a pessoa não cometer um cancelamento. O hype, né? Que é a moda de cancelamento, que é uma coisa tipo, você cancelar uma pessoa hoje dá muita visualização, então as pessoas acabam achando que aquilo vai funcionar. certo. E outra coisa é histórico. Quantas pessoas já tentaram ensinar alguém que falou alguma coisa e foram rechaçadas? Acaba entrando nisso, entendeu? Mas então, mano, eu acho que aí, nessa discussão que você falou, entra o fato do que a gente falou no comecinho, que a pessoa atrás de uma tela de computador, ela se sente poderosa, entendeu? Porque, Uhum. mano, eu tenho certeza que 80% dessas pessoas que ficam cancelando as outras,
não teriam esse tipo de atitude ou não falariam com a mesma agressividade que falariam atrás de uma tela de computador via comentários de Twitter, Facebook, redes sociais e afins. O que a Mari citou, eu lembrei bastante do caso do Cossielo. Todo mundo aqui tá ciente, né? Sim. Então, que ele falou que na época da Copa do Mundo, o jogador francês, o Mbappé, que no caso é negro, ele fez um gol que ele correu não sei quantos metros do meio de campo até a área até fazer o gol. E ele é um jogador muito rápido. E aí o Cossielo fez um tweet. Poxa, o Mbappé faria uns arrastão top na praia. Foi alguma coisa assim, né? Sim. E aí, mano, ele foi totalmente cancelado porque ele foi acusado de racismo, né? Com razão. Não, Ele perdeu patrocínio até. Perdeu um monte de patrocínio. E aí eu acredito que a intenção desse comentário dele não tenha sido racista. Mas querendo ou não, ele acabou sendo, entendeu? Ele tendo a intenção ou não, ele foi racista. Tendo a intenção de ser racista ou não. Isso é um fato, não tem como mudar isso. Pelo menos na minha visão. Posso estar falando merda. E aí, depois disso, mano, fuçaram no Twitter dele e acharam um monte de comentários de 5, 6 anos atrás dele sendo uma racista com propriedade, vamos dizer assim, né? Mas o que vocês acham? Eu até tinha lembrado desse bagulho, porque eu ia até perguntar pra vocês uma coisa. Eu vou até perguntar aqui, depois vocês respondem, depois que eu terminar de falar. Vocês acham que existe um jeito certo de, entre aspas, cancelar uma pessoa? Pensei nessa pergunta e eu vou falar sobre esse caso. Eu acho que pode existir sim um jeito certo de cancelar, né? Eu não sei nem se essa expressão sendo usada pode ter uma outra maneira, né? A gente pode ressignificar essa expressão. Mas enfim, eu acho que o que aconteceu com o Cossielo na época nada mais do que o merecido. Por quê? O que a gente vê muito acontecendo? Pessoas racistas, pessoas machistas, homofóbicas, enfim, disseminando todo tipo de preconceito delas, não acontecendo absolutamente nada. E para a mudança acontecer, mano, a pessoa ela tem que sentir. Eu acho que ele sentiu, porque ele perdeu o patrocínio com a Adidas, ele perdeu publicidade que ele fazia. Mano, o cara perdeu vários inscritos. Eu fui um deles. Porque eu fiquei, mano, eu era muito fã dele. Quando ele falou aquilo, eu falei, mano, inadmissível continuar seguindo o cara, sendo que ele tem esse tipo de posicionamento. Então, assim, eu, como fã e sendo um moleque negro, falei, mano, eu vou dar uma cota dele pra ele, mano, sentir que o que ele fez não é da hora. E pra ele aprender que os atos deles vão ter consequências. E se a consequência do ato dele foi ele perder patrocínio, dinheiro, inscrito, eu acho que tá suave. Porque depois disso, ele fez um vídeo, pediu desculpa, enfim, e depois não repetiu mais. Então, acho que esse foi um cancelamento que deu certo, entendeu? Porque as pessoas foram lá, mostraram para ele, através da perda das coisas que eles tinham, que elas tinham ficado incomodados, e ele refletiu e não fez mais. Tanto depois de uns anos, eu voltei a assistir os vídeos dele, porque eu falei, pô, mano, acho que agora já deu uma cota, eu acho que os conteúdos dele estão diferentes. Enfim, e aí entra naquela questão do que a Mari falou, tipo, ressuscitar uns tweets de cotas a justificar o cancelamento da pessoa. E aí eu entrei em outra reflexão. E eu tenho 21 anos agora, mas o meu eu de, tipo, 4, 5 anos atrás, quando eu tava, tipo, no ensino médio, eu com certeza seria cancelado hoje pelas merdas que eu falava, porque eu não sabia. Eu também. Entendeu? Eu também. Acho que todo mundo, Todos nós, né? Com certeza. Então, exatamente. Eu acho que todo mundo tem um tempo de amadurecer. E como a Mari falou, uma pessoa ela não é a mesma por vários anos. Júlio também falou no vídeo lá que ele pediu desculpa, que o ele de ontem já não é o mesmo ele de hoje. Então, eu acho que vou para finalizar e entrar na minha pergunta de novo.
não tem como a gente julgar uma pessoa por umas coisas que ela fez antes, tipo, julgar ela hoje com as coisas que ela fez antes. Óbvio que é muito possível a gente entender porque uma pessoa ela é de um jeito, tendo o histórico dela, né? Mas a gente não pode, a gente tem que olhar para essas coisas que passaram, eu acho que simplesmente para entender o porquê das coisas acontecem hoje, mas não como usar. Porque pensa só, hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. E se eu solto uma merda, as pessoas vão voltar lá quando eu tinha 16 anos no ensino médio falando merda? Não, elas têm que me julgar pelo que eu falei. Óbvio que, se eu continuar falando, elas vão entender. Porra, o Marquito, ele fala um monte de merda. Antigamente, ele falava um monte de merda. Então, a gente entende que ele não mudou nada. Que se antigamente eu falava merda e hoje eu não falo mais, ou simplesmente eu soltei uma merda porque todo mundo é imperfeito, ninguém não vai acertar 100% do tempo, como eles querem julgar por uma coisa que eu falei hoje, 2020, uma coisa que eu fiz lá? Não faz nem sentido, entendeu? Aí eu volto a pergunta para vocês de novo. Vocês acham que tem como cancelar, né, entre aspas, uma pessoa para dar certo? E se vocês acham que existe um cancelamento que deu certo também, além desse do Júlio? Então, Marquito, o que, que eu acho? Eu acho que esse cancelamento do Júlio Cocielo não é um cancelamento 100% eficaz. Por quê? No caso específico dele e de outras pessoas que são influenciadores. Por quê? A gente não tem como afirmar isso porque a gente não conhece o Júlio Cocielo, não sabe da índole e do caráter dele, então tudo aqui são suposições, igual tudo que a gente está falando desde o começo do programa. Mas, quem ou não, quando uma pessoa é famosa, quando uma pessoa tem regalias, a pessoa, às vezes, ela pode entender que, tipo, tudo bem, ela entendeu que é errado porque ele perdeu o patrocínio, etc. Mas eu acho que, a partir da maneira que a pessoa se retrata e muda de pensamento, é quando ela percebe que o que ela falou é errado, porque é errado, porque tem um monte de gente, um monte de pessoas negras sendo oprimidas no nosso país, e não porque ele viu que se ele falar um bagulho desse, ele vai perder dinheiro, tá ligado? Você entendeu o que eu quero dizer? Eu ia falar, eu tava pensando exatamente nisso quando ele tava falando. Porque eu lembrei desse caso do Júlio Cocielo, e a gente vê muito hoje em dia, principalmente famosos, né? Que falam muitas coisas preconceituosas, e aí elas, assim, são canceladas, né? O povo começa a cancelar elas. E aí elas já soltam um vídeo chorando, Se pedindo retrata e fica desculpa. de boa, né? Exato. Mas assim, como que a gente sabe, né? Quando que isso é verdadeiro, sabe? É de coração. Será que essa pessoa, ela realmente pediu desculpas porque ela viu que ela teve uma atitude completamente errada? Ou ela só pediu desculpas porque ela tá vendo que ela tá perdendo o patrocínio, que ela tá perdendo a monetização do Instagram dela? O ponto que eu abri tipo assim, tem gente que só vai entender quando pega no bolso, entendeu? Isso que, Sim, tipo, também. eu vi que aconteceu com ele. Não tô falando que ele só se arrependeu porque ele perdeu o patrocínio da Adidas e os caralho. Eu tô falando que, tipo, nesse caso, ele perdeu os bagulho e ele falou, porra, eu perdi os bagulho, mas eu também percebi que é errado. Tanto que ele parou. Então, Se mas como ele é que não você vai ter tivesse... garantia disso, mano? Eu tô falando que é uma coisa que eu acho. Uhum. Por exemplo, com ele perdeu dinheiro, mas outras pessoas perdem dinheiro e continuam falando merda. E se ele perdeu dinheiro, perdeu os bagulho que ele tinha e mudou, óbvio que ele perdeu dinheiro, mas ele também se ligou que o bagulho que ele tava fazendo era errado. Então, é essa visão que eu tive do que aconteceu, entendeu? Mas, Entendi. tipo, talvez seja como a pessoa fala com você também. Como o Júlio Bem, Cocielo pode falou ser. com o público dele depois de tudo isso. Por exemplo, aí eu vou voltar lá pro nosso primeiro episódio. O pessoal do Xbox Mil Grau lá, vocês lembram? Uhum. Não sei se a Mari lembra, se a Mari sabe do caso. Tem uns caras no Não. canal do YouTube chamado Xbox Mil Grau, que eles, durante várias lives, assim, eles cometeram vários atos racistas, assim, falavam sobre nazismo, muita coisa, tipo, coisa pesada. Por exemplo, se esses caras foram lá no Flow Podcast e
E aí o cara que cometeu o racismo falou que não era bem assim, tentou se defender. Se ele tivesse abordado de outra maneira, talvez alguém pudesse perdoar ele como fizeram com o Cossielo, entendeu? Acho que vai muito do jeito que a pessoa fala com o público dela. Isso Mas- também. E eu acho que também, por exemplo, quando acontece uma atitude racista ou, né, machista, homofóbica, etc., a gente entender assim, tipo, eu realmente tive essa atitude, sabe? Acho que é aceitar que você teve essa atitude, aceitar que o que você falou foi errado, né? Porque a partir do momento que você entende que você fez aquilo e que aquilo é de fato errado, entra muito nisso, né? De como o seu público tá te enxergando, né? A pessoa já vira, já muda a visão sobre tudo que aconteceu, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu era como o Marquito falou, eu era uma pessoa com ensino médio. Hoje, já 5 anos depois de ter saído do ensino médio, eu sou completamente outra, me desconstruí várias vezes. Já falei muita besteira, muita gente já chegou pra mim e falou: Ó, você tá falando merda, vamos conversar sobre isso. E eu aprendi muito. Eu acho que se todo mundo tirasse um tempo pra aprender as coisas de que elas estão erradas, saber que elas estão erradas e aprender, a gente teria um convívio muito mais saudável. Concordo. Mas eu concordo em partes. Pode falar, Guzão, depois eu... Não, fala aí. O que você não concorda, então? Eu concordo que todo mundo tem que ter a chance de aprender. Eu, você, o Leco, a Mari, qualquer pessoa, ela tem um direito de se arrepender e aprender. Ó, da mesma forma que eu tive. Só que eu acho que assim, a gente tem que também saber dosar a questão de, tipo, ser Google pra pessoa, tá ligado? Eu, como Exatamente. um cara negro, porra, toda vez que algum amigo branco meu falar algum bagulho racista, eu tenho que falar, ô, fulano, é assim não, amigo, tá ligado? Não é pra pegar na mão. Da mesma forma, a Mari, que é uma mulher, se um cara, amigo dela, sei lá, enfim, a gente falar uma merda aqui ou pra ela, ela não tem obrigação de sempre pegar na nossa mão e falar, ó, fulano, sim, tal. Eu acho que a gente tem que saber dosar essa parte. Eu acho que, por exemplo, várias pessoas eu já toquei no assunto, falar do racismo, ou até de outros bagulho que ela tava falando, a pessoa falou, não, beleza. Mano, deu tipo a cota, depois ela fez a mesma coisa. A gente vai e fala de novo. A gente tem a função de, tipo, ser dicionário, ser manual para as pessoas, porque aí eu acho injusto. Aí eu acho sacanagem, tipo, falar, porra, mano, de novo o fulaninho sendo babaquinha. Fulaninho sendo racista, machista, homofóbico. Caras, então eu penso assim, se for para cancelar alguém, cancele depois, mano, sei lá, depois mano, quando você desiste, aí você fala, mano, isso por mim, se cancelar, tá cancelado, que a pessoa realmente não tá disposto. Igual a Mari falou. O que você Você quis tem dizer que... foi, tipo, depois de tentar muito corrigir, É, aí mano. cancela. Aí eu falo, mano, porque não é justo você cancelar a pessoa de primeira. Porque você não vai nem dar chance dela refletir. Então, só que assim, acho que tem que dar umas 3 chances. Eu acho 3 chances, tá bom. Fora. Aí, mano, é uma visão que eu tenho, mas, tipo, pode estar errado. Mas é que eu acho que é foda a gente, tipo, tem noção, tem que ficar sempre pegando na mão do coleguinha e falando, ai, fulano, não faz isso. É uma visão que eu tenho, não sei se vocês enxergam dessa forma. Eu concordo. Não, realmente é Eu muito acho. chato. E eu acho que assim, reconhecer a nossa parte, né? E reconhecer o nosso papel. Eu, como mulher, até onde eu posso e até onde eu estou afim de falar sobre machismo com o homem, e até que ponto já é responsabilidade dele pesquisar sobre, sabe? Então, assim, e a forma de cancelar, entre aspas, também, né? Vai ter uma hora que a gente vai encher, né, ficar de saco cheio, não vai mais querer, porque toda hora a pessoa tá ali falando a mesma coisa, sendo machista, sendo racista, sendo preconceituoso, a gente alerta e a pessoa não se toca, a gente alerta e a pessoa não nem usa lá o Google, né? Não usa a internet para tudo, para cancelar todo mundo, usa a internet para ser preconceituoso, mas não usa a internet para evoluir, né? Exatamente. Então, eu acho que
abrir mão, né? Acho que chega uma hora que a gente meio que abre mão, assim. Aí entra muito naquilo que eu falei, né? Dentro desse assunto todo do cancelamento. É, não somos obrigados a ser Google de ninguém, não somos obrigados a estar ali sempre puxando a orelha das pessoas. A gente faz Sim. tudo que está ao nosso alcance, né? Da mesma Tudo forma a que tinha o dono da razão também. Exatamente, exatamente. E aí chega uma hora que você vê que a pessoa ela não tá afim de evoluir, ela não tá afim de, né, de acordar para isso, você larga a Uhum. mão e aí você não precisa, né, disseminar ódio por essa pessoa também, né? Aham. Uhum. E, ô Mari, mas entrando no gancho que você falou de você ser mulher e você estar disposta a conversar sobre machismo com homens para explicar realmente do assunto. Uhum. Puxando um outro caso aqui, do Dan Bilzerian. Todo mundo conhece? Então sabe quem é, né? Sim. Das fotos lá? O Do maluco. Instagram, né? Isso, o maluco ricaço lá. Ah, tô ligado. Então, ele tá sendo muito cancelado porque ele dizem que é. Tipo, não dizem, mas estão alegando que ele tá sendo cancelado porque ele tá usando o corpo da mulher, objetificando o corpo da mulher. Só que assim, minha opinião quanto a isso. Aí a Mari me corrige aí que eu também posso estar falando a merda homérica agora. É... Aí a Mari vai precisar ser seu Google, né, ô filho da mãe? Não, se prepare para ser cancelados. A gente Vamos lá, tudo que a partiu gente ser disse, cancelado agora. a Depois de gente hoje o faz Pitaco tudo que a acaba. gente disse, mas a gente cancela, entendeu? Ô, gente, se for cancelar, cancela só o Guzão, a gente demite ele e continua o Pitaco. Não, mas então, o que eu acho? Eu acho que tá certo, mas aí entendo no caso do que a própria Mari falou. Você não tá cancelando a causa da objetificação da mulher. Você tá cancelando o Dan Bilzerian. Acho que é assim, não sei como é que fala o nome do cara. Dan também. Bilzerian. Então, só que então, mano, tem um monte de casos que acontece a mesma coisa que as pessoas passam pano porque acham normal, tá ligado? Por exemplo, clipes de música, mano. Clipes de trap, clipe de funk, clipe de música da gringa, entre aspas. Também tem um monte de mulher se exibindo, mano. E querendo ou não, isso gera audiência. Tanto o corpo do homem, tanto o corpo da mulher são. Como é que eu posso explicar? São, entre aspas, produtos. São objetos de Produtos não é a sexualização. palavra. Mas é um objeto que você consegue vender uma imagem para você conseguir se sustentar, por exemplo. E aí, espero que eu tenha conseguido explicar bem. Que aí entra o caso dos modelos, etc. Só que o que você acha, Mário, do que eu falei, assim, tipo, da diferença desse cara, das coisas que esse cara faz em específico, para clipes de música que tem mulheres se exibindo, como eu falei? Então, eu acho que assim, pelo que eu sei, eu não entrei muito a fundo sobre tudo que está acontecendo com esse cara, né? Eu, lógico, fiquei sabendo, mas não pesquisei muito a fundo. E Uhum. eu vi uma postagem que ele foi super escroto, assim, que ele falou lá, tô vendo que o pessoal não tá gostando, e é super, assim, um fingido, né? Pedindo desculpas Debochado. de uma forma super debochado, e aí no Uhum. final ele foi super escroto. Então, eu acho assim, ele nitidamente se mostrou uma pessoa que não está afim de evoluir com isso, não está afim de ouvir que aquilo que ele está fazendo é errado, até porque ele tem o quê? 30, 40 anos nas costas, ele deveria, né, pelo menos ter o mínimo do bom senso de saber que aquilo não é algo legal, né? Uhum. E em questão dos clipes de músicas, a gente sabe, eu vou até usar um exemplo assim, que vocês me digam aí depois o que vocês acham, mas para mim parece justa essa comparação assim. Uhum. Claro que, né, cada peso, né, dois pesos, duas medidas. Mas, por exemplo, com a indústria pornográfica, a gente sabe
que muitas das mulheres que estão na indústria pornográfica, elas não estão lá porque elas querem. Elas não estão lá porque, ai, acordei hoje e vou gravar um pornô. Sabe? Elas não estão lá, assim, por Uhum, vontade própria. Algumas estão, né? A gente, né, conhece casos, mas muitas estão lá porque ou foram obrigadas, porque estão sendo ameaçadas, porque elas Obrigadas não em que têm sentido? dinheiro para comer, obrigadas sexualmente, obrigadas com chantagens emocionais, né? Ameaçadas. Uhum, E então, eu acho que entra muito disso, de tipo, até que ponto a pessoa tá lá porque ela quer e até que ponto ela tá lá por outros motivos, né? Eu acho uhum, que a objetificação, qualquer tipo de objetificação do corpo é algo ruim, né? Independente, assim, acho que mais voltado para o sexual, sabe? Vender um corpo sexualmente para para uhum. produzir, sei lá, visualizações, para produzir dinheiro para as outras pessoas. Eu acho isso algo a ser dialogado, sabe? Mas você acha que isso apenas em conteúdo sexual, como por exemplo pornografia, porque a gente tem muito tipo de objetificação de corpos, dos corpos dos seres humanos. Posso Sim, citar um exemplo mais chulo. Superman, super-herói Superman. Ele, sim. naturalmente, já tem super força, os cacete, ele não necessariamente precisa ser um homem totalmente musculoso, bombadão. Se ele for Uhum. extremamente magro, se ele for extremamente gordo, se ele for os cacete, ele não vai deixar de ter super força, certo? Só que uma imagem de um homem totalmente musculoso vende muito mais do que a imagem de um cara muito magro ou muito gordo, etc. Você acha que esse tipo de atitude, que não é mais levado para conotação sexual, Só você pra acha que completar, também está errado? Ou você acha que é só nessa parte de que é mais na objetificação, mais levada para a parte sexual? só para completar o raciocínio do Guzão, você acaba também criando uma imagem do que é um corpo ideal para as pessoas, né? Acaba entrando nessa discussão do que é o Exato. corpo ideal para as pessoas e acaba voltando a questão do gatilho, acaba gerando gatilho para outras pessoas que não conseguem chegar naquele corpo ideal, entre aspas. Exatamente. Eu concordo com isso. Eu acho que independente da objetificação, né, seja sexual ou não, ela gera esses gatilhos, né, de tipo, vou padronizar o super-homem, ele tem que ser bombadão, e se Uhum. ele não for bombadão, ele não vai, a gente não vai vender esse produto. Mas por quê, né? Tipo, e aí? E, sei lá, as pessoas que não são bombadas, cadê a visibilidade, né? Então, acho que qualquer Representatividade, né? representatividade. Buguei isso. E eu concordo com tudo que você falou. Cusão, um exemplo também, né? Mas voltando mais para a parte da que a Mari falou sobre a objetificação sexual, né? Entrando Uhum. nessa parte de quadrinhos, você falou do Superman, que ele tem que ser um cara atlético, super musculoso e tal. É a Uhum. mesma fita da Mulher Maravilha? super-heroínas, né, mano? É muito Sim, sim. sexualizada. Tipo, a Mulher Exato. Maravilha, ela tem que estar de De com roupa maiô, curta, né? ter um Exatamente, peitão com assim. decotão, É. exatamente. E aí, se não seguir esses padrões, comunidade geek, principalmente os homens da comunidade geek, falam: Nossa, mas estão descaracterizando a personagem. Então, assim, Não, aí começa a falar Aí, mal, tipo, ai, Marquito, tá mal feito. você tá exatamente. cancelando a comunidade geek, irmão. Não, Se eles mas estão cuzão, errados, se eles estão errados, mas oxi. aí você pensa, até nos animes, cara, os animes japoneses. Mano, Exatamente. Sim, Tem sim. toda o mulher no filme anime da. japonês, velho. O filme da. Ah, esqueci o nome, Arlequina, eu acho. Esse O último que Aves de lançou. Rapina lá. Sim. Isso, esse foi um filme que foi dirigido por uma mulher. E eu não sei se vocês assistiram o filme, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma cena Foi que super sexualizaram o safe. corpo dela, Sim. sabe? E eu vi muita gente falando que o filme estava mal feito, que o O filme filme foi estava isso, ótimo. que o filme estava aquilo. E, gente, eu fiquei arrepiada desde o primeiro segundo até o último segundo do filme. O filme da E eu Arlequina foi achei muito monstro.
Sim, então tem muito Pô, eu queria disso, ter visto, tipo, eu não vi. vende essa imagem, né? Todo um padrão, toda essa construção de vender essa imagem sexualizada, tanto do homem quanto da mulher, mas a gente sabe que para a mulher tem um peso assim um pouco diferente, porque por causa de toda essa estrutura machista. Uhum. E aí, quando a gente foge, né, disso, quando a gente tenta normalizar os padrões e etc., tem todas essas opiniões, entre aspas, né, que aí entra numa outra discussão do que é opinião e o que, né, é discurso de ódio. Uhum. Sobre que o filme não é bom, que o anime não é bom, que tá descaracterizando, todas essas questões. Cara, eu vou dar dois exemplos de dois animes que eu gosto muito. Só que esse é uma parada bem escrota. Hum, Primeiro, Dragon Ball. certo. Eu tô assistindo desde o começo, desde o Dragon Ball, desde que o Goku era pequeno. Caralho, Eles acabaram de conhecer o Mestre Kami. o Mestre Kami é taradão. O Mestre Kami é taradão e a Bulma é aquela personagem que desenham com todas as curvas, tal, peitos enormes, etc. Mas a E Bulma no Dragon Ball, ela não é criança, mano? No não, ela é Dragon Ball clássico? adolescente, sei lá, uma coisa Ah. assim. E é pior ainda, mano, tem essa questão toda, Então, velho. O Não, bagulho não tá melhor. só piora, o negócio é horroroso. E aí, tipo, pra ela conseguir a esfera do dragão que tá com o Mestre Kami pede pra olhar a calcinha, mano. Ô, os bagulho, juro, Meu ridículo, Deus. cara. Nossa. Fê. E até que depois o Dragon Ball foi melhorando bastante nessas questões. Mas esse primeiro, assim, acho que até pela época que foi feito, acabou sendo essa patifaria toda aí. E E acabou passando, né? Por causa. exatamente. E até o Naruto, velho. Aquele jutsu sexy lá. Sim, é verdade. Usar o Verdade. corpo da mulher como uma arma pra vencer Verdade. uma batalha, Grande. entendeu? Pelo menos ele faz o inverso também, no mínimo. É, Não deixa de ser ruim, não mas é deixa de menos ser pior. ruim, Não deixa de ser ruim, mas é menos entendeu? pior que no E, caso e, do Dragon mano, Ball. Tá ligado? isso porque são dois animes que eu gosto, velho. E, E mano, dois aí, dos principais aqui do Brasil, né? Que as pessoas mais Sim. assistem. e aí também, né, que você falou pela questão da época, antigamente isso era aceitável. Só que hoje a gente não pode achar mais aceitável esse tipo de coisa, tá ligado? Sim, sim. Exatamente. Que E tipo, também não é pode falar, porque mano. Desculpa. era a época que hoje a gente não pode discutir sobre Criticar. isso, né? Exatamente. Exatamente, criticar sobre isso, porque beleza, eu ouço muito isso dentro da psicologia, né? Porque tem o Freud, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele é uma figura assim, né, Canta da muito, mano. psicanálise. Da- O outro Freud. Caramba. Dentro da psicanálise, na psicologia, né? E ele era um cara que ele usava muita cocaína, cheirava muita cocaína, né? Cara, é mesmo? E ele Sabia. era completamente machista, assim. E aí as pessoas falam muito, tipo, ai, mas na época, lá em 1800 e bolinha, gente, beleza, era época, acontecia. Mas não significa que é só porque era época que a gente não Tá pode certo. meter o pau Não hoje, que a pode gente não pode normalizar isso, né? criticar. Exatamente, a gente não pode normalizar isso. Mas Concordo. é exatamente isso que vocês falaram. Mano, isso acontece muito aqui em casa, por exemplo. Às vezes eu tô na mesa jantando com meus pais, aí algum dos dois lança alguma coisa, tipo, bem feia, assim, tá ligado? Vou dar um Uhum, exemplo aqui, fala alguma coisa sobre algum gay. E uhum. aí eu tento explicar, eu falo, mano, não fala isso. Aí eles já começam, não, mas eu sou de outro tempo e tal. Eu falei, não tem problema você ser de outro tempo, mas você tem que aprender que hoje você não pode mais É falar isso. diferente, né? Exato. Entendeu? Hoje os tempos mudaram, você não pode mais agir assim. E eu não tô julgando vocês. Eu tô tentando explicar pra vocês o que você pode ou não falar. Sim, você citou o exemplo do Dragon Ball. Não adianta a gente falar, a gente começar a cancelar Dragon Ball e falar, não assisto mais Dragon Ball, que não sei o quê, porque, mano, a gente não pode deixar de criticar uma atitude dessa. Só que a gente também não Uhum. pode cancelar, porque a gente tem que entender que era outra época, não defendendo. A gente tem que discutir, tem que criticar e a gente tem que fazer as pessoas entenderem que tá errado. Sim, exatamente. Só que a gente não pode, por exemplo, se a gente falar que a gente tem que cancelar o negócio, a gente vai estar
sendo totalmente contraditório com tudo que a gente falou meia hora atrás. Contraditório até com a gente que assiste. Sim. É foda também esse bagulho de... O Leco deu exemplo dos pais dele. Mano, pensa só. Se a gente fosse cancelar todas as pessoas mais velhas, os bagulho que eles falam. Mano, a minha mãe, ela é uma mulher negra, mas ela, mano, solta uns bagulho tipo de racismo a menos, porque tá estruturado na vida dela. E antigamente essa pauta não era uma pauta frequente. Aí como eu vou chegar na minha mãe, você está cancelada porque você disse isso. Eu não Então me você vai considero chegar- mais seu filho. Então eu falei, mãe, ó, até Exatamente. você mudar de posicionamento, você tá cancelado. Então, assim, você só é a mulher que mora na minha casa. Não tem como a gente fazer, não tem Que cabimento. horror. Na verdade, Entendeu? você é só a mulher que eu moro na casa, né? Verdade, porque olha só, como eu devia ser cancelado, porque eu nem moro nessa casa. Quer dizer, não, eu moro, mas a casa não é minha. Enfim, A gente entra entendeu, nessa Marquita, a gente entendeu. questão. Entra Você vai nessa virar questão. só um inquilino indesejado. Não, eu já tô, né? 21 anos aqui, minha mãe já tá como? E aí? Brincadeira. Mãe, se a senhora Eu- ouvir, Eu brincadeira. acho que eu acho que a gente deveria cancelar a palavra cancelar, Cancelar. né? Exatamente. Eu acho que a gente Que frase deveria, inteligente. eu acho que a gente deveria mudar para conscientizar. Eu acho que não existe nada melhor do que a conscientização. E como vocês falaram mais no começo, como que as pessoas se conscientizam? Vivendo na pele algo, né? Uma das possibilidades, vivendo na pele, seja na internet, por exemplo, perdendo patrocínios ou perdendo dinheiro, mas se isso, além de afetá-lo financeiramente, mas faz a pessoa abrir os olhos e se conscientizar e pesquisar sobre, já é um avanço, sabe? Eu acho que você ter consciência de algo é muito melhor do que você continuar cego diante Uhum. de um assunto. Acho que É uma não coisa que a tem gente nem... precisa. Oi? Não, ela falou que se conscientizar é a melhor coisa, né? Porque acho que quando você se conscientiza de um bagulho errado que você fez, acho que dinheiro nenhum, patrocínio nenhum, tá ligado? É a questão de você Exatamente. se arrepender, falar, porra, mano, que vacilo que eu dei. E tá ligado? Você sentir, tipo, vergonha, tá ligado? Quando você, tipo, é igual, tipo, quando você é criança, e aí a sua mãe, em vez de te bater, te dar uma surra, ela te deixa de castigo e fala que tá decepcionada. Pô, esse bagulho é de cortar o coração, mano. Mano, pra mim era muito pior do que tomar uma surra, velho. Aí eu Entendeu? preferia tomar uns tapas do que ficar de castigo ou ouvir uma frase dessa, velho. Acho que é isso que a Mari falou. Acho que se conscientizar é a melhor coisa. E conscientizar o outro também, né? Não só Exatamente. cancelá-lo. Exatamente. Vocês De falaram. vez em vez. E dentro disso que você falou, é tipo, beleza, perdi meu patrocínio, mas eu evoluí como pessoa, sabe? É tipo, esse é o valor, Sim. isso é o valor, é muito mais importante na minha Valores visão, né? morais maiores que valores financeiros. Exatamente. Exato, é isso. É isso aí. Eu ia falar uma parada, é que me fugiu agora. Bom, Não, eu lembrei que eu ia falar. Só cortando você um pouco. Porque elas falaram que tem gente que só ia sentir na pele, por exemplo. Mas o foda é que tem gente que, sei lá, mano, pessoas que não são conhecidas ou influenciadores, não tem, às vezes, muito dificilmente não vão perder dinheiro por causa disso. Não, tipo, pode acontecer de um caso de a pessoa não conseguir entrar no emprego porque, sei lá, alguém viu as redes sociais dela e viu essas coisas, mas enfim. Tem gente que nunca vai conseguir sentir na pele o que as pessoas, o que, por exemplo, uma pessoa preconceito que uma pessoa negra ou com uma pessoa da comunidade LGBT vai sentir, por exemplo, ou até que uma mulher, entendeu? Porque não é só racismo, preconceito não é só você chegar e falar, eu não gosto dessa tal pessoa por causa disso, tá ligado? Não é só você, tipo, falar, mano, eu não gosto dele, É só ser explícito. não vou conviver ao mesmo espaço com ele porque eu não gosto, entendeu? Não é só isso. Mano, por exemplo, racismo, mano. Racismo não é só você falar que não gosta de pessoas negras, mano. O racismo é você, por exemplo, você
se sentir incomodado de você entrar em um comércio porque as pessoas ficam te olhando, porque, sei lá, o segurança fica te seguindo, por exemplo. Pelo simples fato de você ser de uma cor de pele diferente, tá ligado? Então, mano, isso é uma coisa que uma pessoa branca nunca vai sentir na vida, tá ligado? Então É verdade. como é que uma pessoa dessa vai conseguir se reconscientizar, sendo que ela não vai conseguir sentir um negócio desse na pele? Aí entra na questão igual do Cossielo. Ele é branco. Ele nunca entendeu o porquê dos negros estarem revoltados com ele. Mas ele entendeu que essa revolta gera o quê? Gera perda de uns bagulho que ele tem. Então Então, ele foi lá e se conscientizou. É uma forma, João, porque, por exemplo, você é meu amigo, você é branco, o Leco é branco. A Mari falou que é uma mulher branca também. Vocês nunca vão sentir o que eu sinto na pele por ser negro. E nós sim. três nunca vamos sentir o que a Mari sente porque ela é mulher. Entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem que entender de algum meio que ela fez isso errado. Porque se ela tem na cabeça dela que o que ela fez não é errado, e alguém chegar e falar, ô, fulano, você fez errado. Ela fala, não, o que eu fiz não é errado. Que se ela tiver outra consequência, sei lá, vou citar o exemplo do Júlio de novo. Foda-se. Ele perdeu os bagulhos dele, e além dele entender que foi errado, ele perdeu os bagulhos. Então foi a forma dele sentir na pele. Porque Então, se não Marquito, fosse isso, ele não ia entender nunca. então, é esse ponto que eu quero chegar. E se é uma pessoa que não tem o que perder, que não tem dinheiro, que não tem patrocínio para perder, ela não vai conseguir sentir um negócio desse na pele, como esse exemplo que eu Eu citei. acho, eu acho que, por exemplo, realmente nunca vou sentir na pele o que é o racismo. É, Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio de que nós somos racistas, sabe? Aceitar isso. Nós A vivemos numa sociedade é sociedade racista. racista, nós vivemos numa sociedade racista e nós somos racistas, querendo ou não. Não importa Concordo. o quanto a gente se policie, não importa o quanto a gente tome cuidado, nós somos racistas. E o que que a gente vai fazer a partir disso, sabe? O que que a gente vai fazer a partir dessa consciência que a gente tem, né? O que que a gente faz com isso agora? Eu acho que a gente tem que partir disso, a gente ter consciência de que nós somos racistas, de que a gente vive numa sociedade racista, e o que que a gente pode fazer para minimizar isso, para apoiar o meu amigo negro, para apoiar um desconhecido, né? As pessoas negras, para apoiar O essas próximo, né? pessoas, o próximo, e que eu nunca vou saber o que é estar na pele dele, eu nunca vou saber o que é o sofrimento de uma pessoa negra. Eu acho que é isso, sabe? A gente ter consciência disso e a gente tentar fazer o nosso possível, sabe? Para pelo menos minimizar um pouco disso. Não só com racismo, né, Mari? Com tudo, né? Tudo, Exatamente, né? com tudo, com qualquer tipo de preconceito. Ô, Mari, você acha que no dia a dia você sofre, tipo, muito preconceito por ser mulher? Tipo, obviamente que existe, mas você sente isso na pele? Olha, eu sinto, assim, com certeza. Lógico que tem muitas. A gente pode entrar em muitas questões, né? Porque, por exemplo, eu, como uma mulher branca, eu nunca vou sofrer, né, passar pela mesma luta de uma mulher negra, por exemplo. Mas eu sinto, eu vejo muitos reflexos dessa sociedade machista que a gente está. E acho que atualmente nem tanto, porque a gente não está saindo na rua, né? Ou pelo menos não deveríamos estar, né? Porque estamos numa pandemia. Infelizmente, tem muita gente que não É, entende isso. mas eu acho que é muito difícil você ouvir de uma mulher que ela nunca sofreu machismo, sabe? Que ela nunca. Às vezes ela não sabe que foi machismo, porque ainda existe muito isso, né? Uhum, E isso é uma característica de toda essa sociedade machista e patriarcal. uhum. Mas de qualquer forma é um machismo, né? Então é muito difícil você encontrar alguém que fala, eu nunca, é que uma mulher, né, que fala, eu nunca fui assediada na rua, sabe? É muito Uhum. difícil. Você já sofreu algum tipo de assédio, assim? Já, já, várias vezes, de tipo, tá na rua assim.
e os caras mexerem, os caras assoviarem, passar olhando, tipo, chamar Uhum, atenção. uhum, E é completamente desconfortável, sabe? Uma coisa assim que você não sabe o que faz. uhum. Tem momentos que você fica com muita raiva e aí você, tipo, responde, tipo, pé da vida. Eu já tive esses momentos, assim, de, tipo, mandar a pessoa pra PQP. E aí tem momentos que você trava, sabe? Porque, tipo, você tá na rua e aí, mano, é um homem, sabe? É um homem que, tipo, tem muito mais força física do que eu. Se Sim, ele decidir vir atrás de mim, eu tô é, fodida. isso é foda, né? Porque você Então, não sabe com o que que você tá exatamente. lidando, né? Exato. E Mas já passei por muita coisa disso, assim. Não, e assim, não só na rua, né? Acho que é muito importante a gente saber disso também, que, tipo, não é só na rua que acontecem os assédios, né? E o assédio não precisa ser uma passada de mão, não precisa ser um assovio, né? O assédio, o machismo em si, ele tá em qualquer discurso que a gente faz, né? Então, na família tem discursos machistas, nos ciclos é, de amizade, as pessoas têm discurso machista, infelizmente, né? Então, acho que é ter. Mari deu uma Vixe, travada. vixe, acho que a Mari caiu, mano. Lembrando que a gente tá fazendo tudo via É, internet, via então temos aí online, esses pequenos problemas técnicos. para não ficar um silêncio, vamos discorrer na gente aqui enquanto isso. só para não ficar um silêncio, sobre isso que a Mari falou, né? Óbvio que, né? Novamente dizendo que eu nunca vou sentir o que uma mulher sofre. Mas voltando naquele assunto do cara lá das fotos e toda a questão da indústria pornográfica, mano, é um reflexo total de como o mundo em si ele é machista, né? Porque lembro que quando começou a rolar a parada desse cara aí no Twitter, aí um outro cara, olha só como é as coisas, né, mano? E foi e fez uma reflexão que eu achei até da hora. Como esse cara e a indústria pornográfica, ela quer vender a imagem de tipo o sucesso pro homem, né? Então, igual a vida desse cara. É uma vida de sucesso, por quê? Porque tem várias meninas gostosas lá, ele tem dinheiro, ele bebe vários bagulho bom. Esse é o sucesso do homem hétero, tá ligado? E o pornô, mano, se a gente for parar pra analisar, a pornografia é exatamente isso. É um cara que não faz nenhum esforço e tá lá com uma mina muito gostosa e transando com ela. E, tipo, ele tem carro e muitas vezes as minas que vem querendo pra ficar com ele. Então, tipo, esse é um reflexo muito real como a sociedade ela é machista e ela vende a imagem que para você ter sucesso, você tem que viver uma vida baseada no pornô. A vida real não é um pornô. As minas do pornô não são iguais às minas da vida real. O sexo do pornô não é igual ao sexo da vida real. E quanto mais cedo a gente aprender isso, entender que a pornografia é errado, mano, eu entendo isso hoje. Mas até um tempo atrás, mano, a pornografia era simplesmente um bagulho normal pra mim, e eu só não via porque os caras da igreja falavam que era errado. Mas eles simplesmente falavam que era errado, mas não porque falava as consequências, né, do uso da pornografia. E é uma reflexão importante pra gente trazer, porque durante quanto tempo pra gente foi normalizado que todo homem vê pornografia e isso é normal? Não é normal, mano, é um bagulho meio doentio. Se a gente for entender Não, como não, funciona. pode não ser normal, mas é comum. É comum, realmente é comum. É porque normalizam muito, né? Falando, não, se você é homem, você tem que ver pornô. Tá suave você ver pornô, tá ligado? Ah, tá. Só que, Você quer dizer que você tem que ver pornô. Ah, exatamente, tá. Achei que sempre. você estava falando do fato É, do ser humano assistir, consumir pornô. não, é exatamente isso. A gente, os homens, principalmente, não que mulheres não consumam, né? Tipo, eu já vi pesquisas que um grande número de mulheres também consomem. Mas essa questão de vender que o ser humano precisa ver pornô porque é bom, enfim, é muito doentio, porque o pornô traz muitas consequências. Igual a Mari falou, né? Tem várias mulheres que estão, não porque elas simplesmente querem, mas muitas entram lá para ganhar uma grana, porque precisam
Instagram, enfim, tem vários. Mano, tem uma thread no Twitter de uma mina explicando, mano, detalhadamente. É um bagulho muito complexo, que vai muito além de tipo, ai, mano, vê quem quer, entendeu? Beleza, então. O Mari que voltou. Já reestabelecemos o contato. Então, Mari, continuando, o Marquito falou um pouco sobre a questão da indústria pornográfica lá também. E a gente queria saber um pouco da sua opinião. Então, eu acho que entra muito nisso, né, nessa questão da vida ideal, né? O que que é a vida ideal, né? Principalmente do homem hétero, né? Que se depara com a indústria pornográfica, né? O pornô. E, e o que que é essa vida ideal? É ter várias mulheres, e mulheres dentro daquele padrão, da sociedade, né? Magra, loira, bombada. Isso é ter sucesso? Isso é ter uma vida bem-sucedida? É ser um homem bem-sucedido, né? Aí entra a questão da masculinidade tóxica também, né? Se um homem foge disso, ele não é homem, né? Tem muito esse discurso hoje também, né? Já Sim, sim. se um homem não tá, sei lá, não namora uma mulher que tá no padrão da sociedade, ele não é homem. Se um homem não gosta de futebol, ele não é homem. Se um homem não fala grosso, não quer brigar com o primeiro cara que encontra na esquina, ele não é homem, sabe? Sim. Mano, Mari, a deixa. gente vê. Pode falar. Não, Guzão, só deixa eu fazer uma pergunta que se eu não falar agora eu vou esquecer. É um bagulho que eu tava conversando com a minha namorada esses dias. Prestem atenção nessa frase, hein, rapaziada. Conversando com a minha namorada. Milagres são reais. Enfim, voltando pro assunto sério. Tava conversando com ela e até comentei anteriormente como a pornografia ela é sempre induzida nas pessoas desde cedo. E aí você, como estudante de psicologia, com certeza tem reflexos, né, na mente da pessoa. Aí eu queria saber se você poderia falar algumas consequências que o consumo da pornografia e dessa cultura, né, de que tem que ver pornografia desde cedo, principalmente os homens, quais reflexos você consegue identificar, né, tipo, um homem ou até para a mulher, né, porque mulher também consome pornografia. Tem muito homem, só um pouco rapidinho, antes da Maria responder, que tem muito homem que acha que o sexo da vida real é igual o sexo pornô, tá ligado? E aí vê que a realidade é totalmente diferente do que ele vê numa tela de um computador, por exemplo. Sim, então entra nisso que você falou, né? É meio que uma fuga da realidade, né? E às vezes a pessoa não tem nem noção do que é a realidade, porque a gente vê muitos casos, por exemplo, de pais, né? Pai, mais em específico, né? O homem, que, que introduz o filho, né? Nesse assunto, assim, desde cedo para provar algo, né? Porque tem que provar para o filho que esse é o ideal, né? E tudo isso tem muitos reflexos, psicologicamente, fisicamente, porque um menino cresce tendo aquela noção de que o sexo é aquilo que está na tela do computador e qualquer outra coisa diferente que ele encontrar não é aquilo, não vai dar certo. E aí entra muito na questão também do broxar, né? Porque é um outro tabu também entre as pessoas, principalmente entre homens, porque é muita pressão disso que é colocado, principalmente da indústria pornográfica, do pornô, é colocado na sociedade e os homens não conseguem lidar com isso de uma forma e tem muita pressão psicológica e brocha. E aí, tipo, Sim. e depois disso, como que os homens lidam com isso, sabe? E aí Não depois tem você um vai ser cuidado taxado, né? para isso. Você vai ser, tipo, entre aspas, criticado por outros homens porque você não Exatamente. conseguiu, na hora ali, fazer o negócio, entendeu? Exatamente. Criaram um mundo em que o homem precisa ser tipo um Viril. animal sexualmente, tem que ser viril, tem que É... E aí entra o lado da mulher também, porque
o pornô em si, ele foi criado para satisfazer o homem, né? Ele não foi criado para a satisfação da mulher, ele foi criado exclusivamente para o prazer do homem. E aí entra todas as questões que a gente conhece atualmente, de mulheres que são infelizes sexualmente com parceiros, com namorados, com o marido, porque o homem não tem o conhecimento do corpo da mulher e também não tem o conhecimento do próprio corpo, né? Porque ele acha que tudo é voltado pro cenário do pornô. Eu acho que ele tem que ter prazer e a mulher não, no caso. É, Que a mulher exatamente. dele tem que ser igual às mulheres dos vídeos, né? Exatamente. E a gente sabe que a realidade não é essa, É né? totalmente diferente, né? É, Mano, é realmente. Lá é realmente um filme, né? É totalmente uma atuação ali. É ficção, né? É, exato. Até porque muita mulher fala que. Eu já vi entrevista de atrizes pornô, até no próprio Flow podcast, que inclusive foi uma atriz pornô lá, mas faz um tempo já, só não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela já tinha falado que o sexo que acontece no pornô não é prazeroso pra mulher, entendeu? E, tipo, dizem, né? Não vou saber porque eu não sou mulher. Mas nem ator pornô ou atriz pornô. Enfim. Vocês entenderam. Dizem é uma que. indústria muito suja, né? Assim, é uma Sim, indústria muito. A gente por exemplo, tem muitos casos de filmes pornôs que são cenas de estupro. E não é uma encenação de estupro. É um estupro, sabe? Aconteceu, gravaram e soltaram no ar e as pessoas caralho, mano. consomem isso, as pessoas consomem isso, as pessoas sentem prazer com isso. É assim, surreal. Caralho, que bizarro, mano. Caralho. Exatamente. E tipo, eu não sei se provavelmente vocês devem conhecer a Mia Khalifa. Sim. Ela é Sim, uma ex-atriz pornô. E ela conhecemos. casou, né? Ela tá casada. Tipo, eu não sei quanto tempo que ela saiu da indústria pornográfica. Acho que Mas faz tem bastante tempo, mano. Mas ela faz, ficou, acho tipo, que já pouco tempo. fazem anos, né? Ela ficou, Isso, ela tipo, ficou, sei 3 lá, uns meses, né? 6. Ela ficou mais ou menos isso, de 3 a 6 meses. E até hoje, ela é conhecida por isso. Ela casou, e aí as pessoas nas redes sociais dela soltam muitas coisas ruins, assim, sobre isso, né? Sobre esse momento da vida Uhum. dela. E tanto que hoje ela tá com uma ação para retirarem os vídeos dela. Porque até hoje a indústria recebe pelos vídeos dela. E, tipo, a indústria recebe bilhões. E ela não recebeu nem metade, nem um terço disso. Uhum. Então, se eu não me engano, ela entrou com ação, né, pra retirar os vídeos dela do ar. E aí ela tá começando a vender o conteúdo dela mesma, antigo, né? Alguma coisa assim, eu cheguei a ver algo relacionado a isso, não foi? Isso eu não sei. Não Pô, tenho certeza. assim, Não vi sobre isso, não. ela é modelo, né? Além da época que ela foi atriz, né? Ela também Ela também participava é de modelo. apresentadora esportiva, mano. Nossa, mó da Comentarista, hora Isso, João. isso. ela é comentarista esportiva. Mó da Então, hora. tipo, mano, ela é modelo, né, mano? Ela saiu do bagulho, ela é bonita, ela vai ser o quê? Ela vai ser modelo, Aí eu tava vendo no Twitter, tipo assim, uma coisa é ela ter feito um bagulho e não receber por aquilo, e outra coisa é ela fazer um bagulho que ela tá total de acordo e ela fazer um bagulho que é o trampo dela, mano. Então, assim, se ela quer vender as fotos dela, mano, pode ser um pack de foto sensual, pode ser um pack de foto Do mais pé. pé, mano. É o direito dela, entendeu? A Sim. fita é errado com o bagulho que ela tá fazendo. Que estão fazendo com ela, aliás, né? Tipo, de ganhar dinheiro dos vídeos dela que ela fez a mocota até hoje e ela não receber da mesma forma ou não receber nada, entendeu? E, gente, até que ponto vocês acham que, tipo, porque existem fetiches, vamos dizer assim, igual o que a Mari falou, que tem um negócio de estupro e tem gente que consome porque tem gente que acaba sentindo prazer no negócio desse. Isso aí é Mas, doente. não, então, calma aí, vou chegar Dodói. lá. Então,
Aonde que vocês acham que, tipo, tem um limite, assim, a Mari que pode mais falar, porque entra mais pro lado psicológico da cabeça da pessoa. O que vocês acham que tem, tipo, um limite, assim, uma linha, assim, entre um fetiche e o que é determinado certo e errado? Eu acho que a linha limite é até o ponto que não faz mal para outra pessoa, nem para mim e nem para ninguém, sabe? Mal Porque em que existem sentido? de não fazer mal de, por exemplo, consumir, nesse caso, um conteúdo né, um vídeo pornográfico de estupro. Você está Sim, mas, consumindo algo que foi um momento violento e uhum. criminoso, né? Mas você diz fazer mal em questão de fazer mal fisicamente à mulher? É isso que você quer dizer? Não, fazer mal assim, de ser algo, de ser uma situação criminosa ou ser uma situação errada, sabe? Está Nesse sentido, errado assim. perante a ética e moral. Exato, porque Uhum. existem o fetichismo ele é algo, por mais que algumas pessoas não vejam assim, mas ele é algo comum, né, entre as pessoas. E sei lá, existem pessoas que têm fetiches por pé, existem pessoas que têm fetiche. Gente, existem milhões que vocês ficam assim, meu Deus, não sabia que existiam pessoas que têm fetiche por isso. E aí, só que assim, se a pessoa tem fetiche e aí ela se relaciona, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tive uma aula sobre isso e aí uma professora falou que tinha um casal e aí a moça, ela tinha o fetiche de se fantasiar de garota de programa e que ela queria que o marido dela passasse com o carro na rua, ela queria se vestir, queria que o marido passasse com o carro na rua, parasse pra ela e pegasse ela na rua e levasse ela pra um motel. Caralho. Como se fosse E um aí, tipo, programa. isso, exatamente. Esse era o fetiche dela. E aí o marido dela topou, e aí eles fizeram isso. E beleza. E aí eu até lembro que nessa aula, uma colega minha comentou, tipo, gente, que lindo que é isso, sabe? Porque é um casal que um está satisfazendo a vontade do outro, ninguém tá fazendo mal pra ninguém, e eles estão felizes. Então eu acho que essa é a linha, sabe? De tipo, Uhum. você satisfazer o que você quer, o que você gosta. Só que você não acha que isso pode ser um pouco insultivo? Porque do mesmo jeito que a gente comentou das atrizes, tem muitas garotas de programa que estão ali por necessidade de conseguir pagar conta, por exemplo. Você não acha que no caso, a mulher está mexendo num assunto muito delicado? Então, eu acho que é um assunto delicado, mas eu acho que entra muito nessa questão de, tipo, ela está de fato ofendendo. Eu acho que você quis dizer no fato de ofender, né? Por Isso, exemplo, quem isso. faz as garotas que fazem programa, tá? Eu entendi. Acho que isso seria algo a se discutir, é um assunto interessante, porque eu tenho muito, assim, essa visão de que, tipo, se ela não tá fazendo mal, ou não está, sei lá, matando, ou sendo criminosa, ou ferindo com a moral das pessoas, ou a dela, tá tudo Uhum, bem, e, tipo, eles estão bem, e beleza. uhum, É algo entre os dois, sabe? Que não envolve algo maior, não envolve, né, uhum. tráfico de pessoas, que a gente sabe que acontece muito nesse ramo também. Uhum. Mas eu acho um assunto interessante para se discutir também. O que que vocês acham? Acho uma boa pauta também. Quem sabe no Interessante próximo mesmo. programa é uma volta da Mari. Ah, quem sabe? Então, mas outra coisa, por exemplo, você falou do negócio de fazer mal à mulher, a gente meio que chegou meio que na conclusão perante a ética e moral dentro da sociedade. Mas eu vou citar um exemplo. Então, gente, é meio estranho. Estranho não, meio nojento, tá ligado? Mas, ó, tem muita gente, tem bastante gente mesmo, assim, que sente fetiche em cocô, por exemplo, tá ligado? É errado. Não é errado, é estranho, é nojento. Só que tem gente que tem. E, mano, tem gente que gosta de ver o parceiro, enfim, ter contato com fezes, né? Só que a gente sabe que, mano, você ter contato com esse tipo de coisa pode transmitir uma porrada de doença pra você.
Então, nesse caso, vocês acham que já chega numa linha de que, mano, é errado, pode ser considerado meio que uma doença, ou continua sendo normal porque é um fetiche, é um gosto da pessoa? Só pra, só pra falar um negócio aqui, eu já vi muita coisa esquisita. Entre essas coisas esquisitas é tipo fetiche em pagar iFood pra outra pessoa, tá ligado? Já vi Fetiche em coisa pagar assim. boleto, inclusive tem Exato. vários. É. Vários boletos pra serem pagos. Mano, os fetiches. Isso é fetiche esquisito agora, mano. Esse bagulho do cocô aí, velho. Eu não sei nem o Não, que mas, dizer, sabe, mano. mano, rodava até um vídeo Esse bagulho é antigaço do coisa de Two Girls One alienígena, Cup, velho. né? Vocês estão... Eu Vocês acho que entra nessa mesma questão, sabe? Do limite, assim, tipo, se é uma coisa que a pessoa gosta e a outra pessoa tá afim de participar, beleza, mas dentro dos limites de se proteger, sabe? Como você disse, né? Pode acontecer, tem muitas questões de saúde, tomar cuidado com, Uhum. né, com tudo isso. Eu acho que se a pessoa tá lá e tá afim e se protege, né? Que é o principal, eu acho que, mano, sabe, é deles, eles Uhum. estão bem, não vai interferir na vida de ninguém, sabe? Não, assim, aí não entra nem no caso da ética e moral, entra no caso da... mais na psicológica mesmo, porque você acha que, tipo, já entra num caso de ser um probleminha, assim, ou normal? Ai, gente, não sei, eu não gosto dessa. Eu sou estudante de psicologia, eu não gosto dessa ideia de normal e de anormal, sabe? Eu acho que se faz bem pra pessoa e a pessoa tá feliz com isso, só segue, sabe? Não, é isso, então. É isso. Eu tô te Tem uma perguntando porque regra, justamente então. não tô querendo te encurralar, nada. Eu tenho dúvida mesmo, entendeu? Aham. Pra você não ter uma regra, Mari, do que é fetiche errado, tipo, além daquela questão, né, de que vai trazer alguma consequência grave, né, pra pessoa, Aham. você acha que então não existe uma regra. Porque o Guzão falou esse negócio de cocô, eu lembrei de uma história. Uma Ixi. pessoa, uma amiga minha, ela recebeu tipo, uma mensagem no Insta de um cara falando: Ah, eu pago tanto pra você me dar o seu cocô num potinho e só. Não precisa Meu falar Deus. nada, Ah, só entrega o negócio, deixa lá, eu te dou o dinheiro, depois cada um pro seu lado. esse aí Isso era tava o feitiço do falsificando exame de cara. fezes, cara. Mano, esse daí eu acho que Falsificando esse exame de daí eu acho que é de Que fezes. exame de fezes, horror. não é nem de fetiche, mano. Ah, mano, mas Certeza, vai saber se é certeza. um cara Gente, que e tem, gosta tem do também a bagulho. questão, tem também a questão do bom senso, assim, né? De tipo, é, é uma questão dele, mas, por exemplo, se um cara chega pra mim e fala isso, eu vou ficar tipo, mano, pra quê, sabe? Eu não tô afim. Tipo, vai pra próxima pessoa, tenta com outra pessoa, porque eu não tô afim. Não, acho Mas, que é né? justo isso. Ah, Essa, Você falar eu não sou e o você cara pra pessoa, falar, pagar. na Se quiser moral. pagar pelo meu cocô, fica à vontade, velho. essa pessoa seria cancelada, rapaziada? Não Cara, cancelaria. então, a gente, partindo do pressuposto de que coisas desse tipo poderiam ser muito julgadas de forma ruim, igual, tipo, a gente faz um pouco aqui, de julgar de forma ruim, a pessoa, tipo, seria cancelada. Acredito que da forma errada, contrária do que a gente tá falando aqui, do que seria certo cancelar ou não. Entendeu? Não sei Não. se ficou muito claro. Tá bom, vamos lá. Voltando aqui. A gente aqui conversando, nós quatro, consideramos que, tipo, tem uma forma certa de cancelar uma pessoa. Certo. Foi mais ou menos isso que a gente colocou? Do, Então, do caso de conscientizar. isso. Então, no Uhum. caso, cancelar uma pessoa por uma coisa que ela tá fazendo pra ela, que não tem, tipo, que não vai interferir na sua vida, é um cancelamento errado. Entendeu? Sim. Imagina como bosta essa pessoa vai se sentir se for cancelada por uma coisa que, tipo, ela curte. Sei lá, por exemplo, eu gosto de, sei lá, me trancar no meu quarto e comer chocolate. Aí alguém quer me cancelar por isso, porque a pessoa não acha que isso é errado. E aí, acho que mais ou menos nesse nível, né? Uhum. Tipo, E por aí, É, mais. tipo, mano, eu não tô fazendo mal pra ninguém, né? Entra mais ou menos nisso. Tipo, por sim, mais que seja uma atitude que pra nós pode ser esquisito, tá ligado? Cara, é da tem muita gente que pessoa. vai simpatizar, né? Tem muita gente que É. vai entender, né? Não, tem razão, você tem razão.
Eu acho que é dentro daquilo que a gente comentou no começo, né? A gente não precisa gostar de tudo. Acho que a gente tem que respeitar, né? Acho Sim, que os é o gostos ponto dos outros, hein? principal. Concordo, Mas concordo. partindo assim do pressuposto da nossa sociedade atual, com certeza seria muito cancelado. O Assim, quê? Sim. infelizmente. O que você quer dizer? A pessoa, desse caso aí do Cocô, por exemplo. Essa pessoa seria, mano, muito cancelada, de certeza. E tipo, não porque as pessoas. Quer dizer, Eu tipo, acho que cancelada e julgada, né? é Tipo, muito cancelada e julgada, julgada. exatamente. Eu Iam acho querer, que, tipo, diminuir a pessoa a todo custo. Sim, acho isso que é verdade. seria mais julgada do que cancelada, sabe? Eu acho que as pessoas elas são canceladas quando elas fazem algo que Prefere o direito do outro, né? várias pessoas se sentem ofendidas. Então, assim, esse cara do cocô, ele vai chegar em uma pessoa de cada vez, não vai sair postando em todas as redes sociais, gente, quero um pote de cocô de, enfim, de qualquer pessoa e eu dou dinheiro para isso. Acho que se ela Desculpa, fizesse gente. isso, aí sim ela seria cancelada, mas acho que individualmente, acho que ela só é julgada só. É, Até atingir uma proporção maior, né? Acho que É, o até, cancelamento ele existe a partir do momento que algo atinge uma proporção maior, assim, nas redes sociais, por exemplo. eu acho que é basicamente, porque é basicamente isso, né? É uma pessoa que faz algo em grande escala, aí uma pessoa, um grupo de pessoas falam, vamos cancelá-la. Aí Sim. vão e geram, né? E Acho por que 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 as pessoas cancelam, né? Tipo, porque a gente vive muito numa sociedade que, tipo, gosta de se vingar, né? Se a gente for parar pra pensar, E a nossa gosta muito de sociedade. aparecer também. Exatamente. A nossa sociedade não é uma sociedade que fala assim, ai, vamos sentar e conversar sobre isso. Não, ela quer se vingar, ela quer expor na internet, ela quer xingar, quer mandar a pessoa se matar e etc. Então, é assim. E aí, tipo, da onde que vem tudo isso, né? E aí entra toda a nossa questão social, que também é, né, um outro assunto a se debater que é tipo, por exemplo, voltando um pouquinho, né, em casos de racismo, homofobia, machismo, etc., é onde estão as leis, né? Tipo, cadê a justiça para alguém que cometeu uma atitude racista, por exemplo, né, e violenta? Então a sociedade se depara com essa falta de lei e de justiça e quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí entra toda essa questão do cancelamento, né? mesma coisa de quando é que fazem pela internet, né? Mas é a mesma coisa de quando um ladrão é pego pela população e aí lincham ele, né? Tipo, dão para as pessoas responsáveis Sim, cuidarem porque elas não têm confiança na justiça feita pelos outros. Então, ela fala assim: ah, já que ninguém vai cuidar, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, o exato. cancelamento é basicamente isso que você disse mesmo. Você sentir que ninguém vai fazer aquilo que você quer que faça, então você vai e faz você mesmo. E aí convoca várias pessoas e mobiliza várias pessoas a fim de tipo fazer a sua justiça. e a gente entra naquele negócio que eu. Daquela relação que eu falei do cancelamento com o sistema carcerário, né? Sim. Sim, e não só com o sistema carcerário, com o sistema dos manicômios também, né? Que Uhum. até hoje também as pessoas, se você for parar para pensar, existem muitos manicômios ainda, com nomes diferentes, né? Mas são manicômios, hospitais psiquiátricos, né? Em que as pessoas vão lá, pegam uma pessoa que para elas não está dentro das normas, entre aspas, para um convívio e vai lá e tranca, né? Cancela a pessoa, né? E não busca recolocar essa pessoa de volta na sociedade. Exatamente. Só quer excluir ela Exatamente. de qualquer forma. E aí acaba não sendo dada, tipo, entre aspas, a segunda chance, tá ligado? Uhum. Sim. E aí entra uma outra questão também, que eu estava lembrando aqui, porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, existem muitas coisas que é necessário se expor, né? Digamos assim. Uhum. É, meio que também para conscientizar as outras pessoas e meio como um tipo, ai, toma cuidado com tal pessoa, sabe? O que acontece muito na internet, né? Que a gente vê.
sei lá, acontece de um cara, uma relação entre um homem e uma mulher, e aí o cara bate nessa mulher, é agressivo, e aí acontece da pessoa expor, por exemplo, esse cara, né? Eu vi um caso uma vez no Twitter de um rapaz que ele tava num relacionamento com uma menina, e aí ele foi super escroto durante um período, né, nesse relacionamento, e, e aí a menina expôs isso na internet, e aí a internet caiu em cima dele, né, cancelando ele e, assim, falando coisas muito pesadas pra ele, e ele acabou se matando, né, ele acabou se suicidando. Então tem muito disso também, do tipo, o quão importante é você expor sobre um assunto, mas como você tem que ter cuidado pra expor esse assunto. Até porque o cara se matando, né? Ele não vai pagar pelos erros que ele cometeu com a mina, né? Tipo, de, sei lá, possivelmente ter Exatamente. agredido ela, ou enfim, né? Ter feito outras coisas. Igual você falou, a gente tem que ter responsabilidade na hora de analisar esses casos, a gente tem que ter muito cuidado, porque, mano, uma coisa é você querer fazer justiça, mas outra coisa é você, nessa de querer fazer justiça, você ser injusto. Você acabar sendo pior do que a pessoa, né? Você acaba sendo Exatamente. opressor, tão opressor quanto a outra pessoa. Tem que ter muita responsabilidade. Acho que esse é o ponto fundamental nessa questão que a gente comentou hoje, de cancelar, de conscientizar, a gente tem que ter responsabilidade, porque um ato pode gerar outro, e um cancelamento com o ideal de que não, vamos fazer isso porque a pessoa fez um bagulho errado. Mas isso você pode, sei lá, tá combinando para a pessoa ir lá e se matar, igual aconteceu com o cara lá do streamer, aí esse cara do caso que você trouxe agora. Então é uma questão muito delicada essa questão do cancelamento, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agradecer primeiramente a Mariane que esteve aqui, que falou da opinião dela na lata aqui, como a gente sempre gosta de conversar, ensinou a gente bastante coisa também. Mano, pra mim essa conversa que a gente teve aqui foi muito enriquecedora pra minha vida mesmo. E espero que tenha sido o mesmo pra todo mundo. Então eu vou deixar aí a Mariana falar um pouco com vocês, as considerações dela. Gente, eu agradeço muito, né, o convite e vocês terem aberto esse espaço para mim e para psicologia, né, que é muito importante. Fiquei muito feliz. E essa conversa, né, essa pauta não acaba aqui. Eu acho importante vocês levarem para o dia a dia de vocês, né, pensarem um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou. E é uma construção diária, né? E é um assunto, assim, muito extenso, né? Que seria impossível falar em uma hora e meia. Sim, Então, mas é isso, né? Levem isso para a vida de vocês, tomem muito cuidado, né? Antes, de expor o que vocês querem expor, né? De expor a opinião de vocês. Tomar cuidado para ver se realmente é opinião ou se é uma ofensa, né? Até que ponto vai essa sua opinião. E tomar sim, cuidado com o outro, né? Nunca fazer para alguém. O clichê básico, né? Nunca fazer para alguém aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente, né? É ter Exato. respeito e empatia acima de tudo com as outras pessoas. Acho que a partir do momento que é, a gente se coloca um pouquinho, o mínimo que seja, no lugar do outro, a gente consegue entender, né? A gente consegue ter um pouquinho mais de empatia e carinho pelas pessoas. E é isso, agradeço muito por vocês terem me chamado, adorei, achei que a nossa conversa foi incrível, foi super rica. E é isso. Obrigado, Mari. Só pra falar também um pouco, gente, palavras machucam tanto quanto uma faca, uma arma machucam muito, velho. Então depende de quem está sendo atingido. tomem muito cuidado com o que vocês falam na internet, tá bom? Vou passar agora a voz pro Marquita e se despedir. É isso, gente. Espero que esse papo tenha sido tão edificante para vocês quanto foi para mim e para o pessoal aqui, eu acredito também. É isso, sejam responsáveis com o próximo, basicamente é o que a Mari falou. Não faça nada que você não gostaria que fizessem para você.
tenham amor no coração, mas tenham ciência do que é errado, do que é certo, para não passar pano para certas atitudes. Mas é isso, não nos cancelem e até o próximo episódio. Um beijo. Vai, Guzão, é com você agora, chefia. Bom, rapaziada, agradeço aí. Que, mano, esse foi de longe o nosso programa mais longo, que o assunto mais rendeu. Gostei demais da conversa hoje. Agradeço muito a Mari por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo, por ter exposto a opinião dela, porque a gente conseguiu entrar em vários debates legais. Por mais que o tema central tenha sido o cancelamento, a gente conseguiu entrar em várias vertentes diferentes. Eu achei isso muito bom, muito rico. Então agradeço aí a todo mundo que acompanhou e espero que aconteçam mais papos muito bons como aconteceu no de hoje. Bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrando vocês para seguir as nossas redes sociais, Twitter, @PitacoDelivery, lá no Instagram, Ao contrário. ao contrário. Instagram, @PitacoDelivery, Twitter, @DeliveryPitaco, lá no YouTube, Pitaco Delivery Podcast, pessoal. Curtam, compartilhem com os amigos. E é isso, até a próxima e obrigado.